Bom dia, bom dia, bom dia! Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e mais um dia temos aqui o nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Segunda-feira, dia 12 de abril de 2021, iniciamos mais uma semana e todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado e tudo aquilo que pode impactar o seu dia a dia no que diz respeito a cenário corporativo, político e econômico. Não esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, acesse um dos nossos grupos de WhatsApp para receber todo esse material em vídeo e PDF todos os dias antes das 7 horas da manhã. Um material completo aí para você consultar a qualquer momento do seu dia. Falando então aí sobre o fechamento de sexta-feira, né? Uma sexta-feira muito louca, o dia 9 de abril o dia 10, dia 9, isso mesmo, de 2021. Tivemos aí um pregão muito volátil em todo o mundo, não foi só no Brasil, mas o índice Ibovespa especificamente fechou em queda, se descolando das bolsas norte-americanas após o anúncio do pedido de recuperação judicial da Samarco, né? Vamos falar um pouquinho mais, mas a Samarco é aquela joint venture lá que tem participação da Vale e houve o desastre lá em Mariana. Os investidores também ficaram de olho aí e continuarão nessa semana aí de olho na decisão do STF, fazendo a solicitação, ou melhor, acatando o pedido aí de abertura de uma CPI da Covid. Essa solicitação foi feita lá pelo Jorge Cajuru e o STF, em decisão monocrática em primeiro momento, disse que o Senado deve abrir a CPI. Além disso, ainda aguardamos uma definição sobre o orçamento de 2021. Já estamos aí ingressando a quarta semana, né? Terceira semana após, e se contarmos a semana de aprovação, a quarta semana aí desde a aprovação e ainda sem uma definição específica. O que complicou ainda mais, obviamente, foi as próprias palavras do secretário do Tesouro, que nós falamos aqui na sexta-feira pela manhã. Ele disse que o Brasil não tem como durar, né, até o final de 2021, continuar aí com a administração pública funcionando da mesma forma, da forma como foi apresentado o orçamento para esse ano. Na sexta-feira, nós também tivemos ali a divulgação sobre o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é a inflação do país, e a inflação olhada aí para o mês de março, ela foi a maior já registrada desde 2015, mas ainda assim ela veio abaixo do que os especialistas imaginavam. Outro ponto que chamou bastante atenção e deve ser uma tônica aí para essa semana foi a fala do Campos Neto, presidente do Banco Central, onde ele enfatiza aí a possibilidade realmente do aumento novamente de mais 0,75 pontos percentuais aí na taxa Selic pelo Copom na próxima reunião. Lembrando aqui que na última reunião já se imaginava um aumento de 0,5%, ele chegou a 0,75, foi a 2,75, e com um novo aumento de 0,75 pontos percentuais, nós chegaríamos aí a 3,5% aí de taxa Selic ao ano. Olhando aí para o cenário internacional, na sexta-feira as bolsas asiáticas fecharam em direções opostas e a Europa, mesmo frente aí a alguns indicadores que no início da manhã, quando nós falávamos 6h15, 6h17 da manhã aproximadamente, nós mostrávamos lá e falávamos sobre o índice de atividade industrial que havia caído em alguns países como Alemanha e França, mas mesmo assim retomou altas, renovando máximas em diversas bolsas aí da Europa. Já olhando para os Estados Unidos, as máximas também foram renovadas por lá, inclusive não renovou máxima, mas liderou os ganhos a bolsa da semana, a bolsa Nasdaq. E obviamente aí o otimismo em relação ao plano de infraestrutura do Joe Biden, que planeja aí os 2 trilhões, pelo menos aí de investimento em até 8 anos, voltado principalmente à infraestrutura e saúde e também a questões ambientais lá no país. Outra coisa que continuou movimentando a economia norte-americana foi o anúncio lá do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano,
garantindo aí a recompra de títulos aí para manter uma política monetária expansionista. Falamos disso tudo na semana passada e, obviamente, tudo isso aí acabou impactando o cenário na sexta-feira. Olhando aí para os números de sexta-feira, bom dia, Victor. Tudo jóia? O Victor deu bom dia aí no coisa. Obrigado por nos acompanhar ao vivo. Nos acompanhe aí sempre que possível. Falando aí do fechamento, então, do dia 9, o índice Ibovespa teve queda de 0,54%, chegando aí a 117.669 pontos, baixando aí dos 118 mil que nós não víamos desde fevereiro, né? E chegamos na quinta-feira da semana passada. O dólar teve uma alta de 1,88%, chegando aí a R$ 5,67. A Bolsa de Tecnologia norte-americana, que liderou, como eu já falei anteriormente, as altas da semana, teve alta de 0,51%, fechando aí a semana em 13.900 pontos. S&P 500, uma alta de 0,77, renovando máxima histórica, chegando a 4.128 pontos. E Dow Jones, alta de 0,89, também renovando aí máximas, chegando a 33.800 pontos. Olhando para a Europa, tivemos uma alta no euro, chegando aí a R$ 6,71, uma alta de 1,05%. E as bolsas da Alemanha, o DAX na Alemanha fechou com alta de 0,21 a 15.234 pontos. O CAC na França, uma alta de 0,06, praticamente uma lateralização, chegando aí a 6.169 pontos. E o Reino Unido apresentou queda aí na sexta-feira, relembrando aí também que tivemos na sexta-feira a morte do... agora me fugiu o nome, mas o esposo da rainha Elizabeth, né? O que obviamente impacta o mercado também. No Reino Unido a queda foi de 0,38, fechando aí a 6.915 pontos. Já a China, como falavam, a Ásia, falávamos anteriormente, fechou em sessões opostas. A China caindo 1,26% a 13.813 pontos e o Japão com alta de 0,20 aí, fechando a 29.768 pontos. Já no cenário de cripto, as criptomoedas, aí tivemos o Bitcoin com alta de 0,60 na sexta-feira e o Ethereum alta de 0,19. Aí no final de semana as negociações de Bitcoin, principalmente aí, retomaram as principais altas. Aguardamos aí o que acontece nessa semana. Olhando para petróleo futuro também, né, que vem oscilando bastante aí por conta do estoque de petróleo no mundo e das reuniões da OPEP, mas principalmente a oscilação ela vem muito forte aí por conta das medidas restritivas que já existem e que podem ser ampliadas por conta da Covid-19. O petróleo futuro Brent, então, fechou aí a sexta-feira a $63,01 e o WTI fechou a $59,34. O índice S&P 500 VIX, que é o índice do medo, ele teve nova queda aí na sexta-feira. Lembrando que o índice S&P 500 VIX é o índice que mostra a volatilidade das ações do mercado norte-americano, principalmente o índice S&P 500, mas você baseia ele aí para o mundo inteiro. Quanto maior esse número, maior a volatilidade, ou seja, maior o risco. E quanto menor a volatilidade, menor o risco. Chegamos aí a 16,69 pontos, uma queda de 1,53% na sexta-feira. O fechamento dos metais futuro também, nós tivemos aí o ouro futuro sendo negociado a $1.744,60 a onça, o alumínio futuro a $2.269,50 a tonelada e o ferro refinado a $170,32, também um novo aumento aí, principalmente em relação aos metais futuro. O fechamento da sexta-feira nós tivemos o índice Ibovespa aí, as principais altas. Companhia Siderúrgica Nacional, alta de 4,84%, aí chegando a R$ 43,09. Uzi Minas, tivemos aí a alta de 3,39%, fechando aí a R$ 19,20. MRV3, né, que é a MRV voltado aí ao setor de construção civil, alta de 2,93% a R$ 18,61. Sabesp com alta de 2,70 a R$ 42,98. Sabesp aí vindo de altas consecutivas, principalmente aí
após a questão do marco do saneamento ser reafirmado e principalmente algumas mudanças em relação a isso. Quem também subiu forte foi Iguatemi 3, voltado à área de shoppings, né? Alta de 2,58% a R$ 36,92. Já nas principais baixas, principalmente aí por conta das realizações de treasuries, que são das realizações e das treasuries, que são os títulos norte-americanos para 10 anos, os títulos de renda fixa, nós tivemos aí nova queda, principalmente de Via Varejo, que tem uma oscilação muito grande, e Pão de Açúcar, né, as varejistas aqui no Brasil. Via Varejo caiu 3,48%, chegando a R$ 12,47. Pão de Açúcar caiu 3,24% a R$ 33,70. Quem também figura aqui entre as principais quedas é Ultrapar, que caiu 2,43% a R$ 20,47. E BR Distribuidora, também voltado à questão de distribuição de combustível, queda de 2,23% a R$ 21,85. Por fim, quem sofreu uma queda mais forte também foi Carrefour Brasil, que fechou a R$ 23,10, uma queda de 2,20%. Lembrando que Carrefour vem de fortes altas aí nas últimas semanas, principalmente aí por conta aí da compra, da aquisição do grupo Big Brasil, né, que envolve aí diversas outras marcas de supermercados e um projeto de expansão aí, principalmente da rede Sam's Club, que é a rede da Big Brasil, querendo aí triplicar ou até quadriplicar a quantidade de lojas existentes no país, aí o grupo Carrefour Brasil. Olhando aí para aquilo que nós podemos esperar do mercado hoje em relação à nossa agenda econômica, vale ficar de olho hoje no Boletim Focus, lembrando aí que toda segunda-feira existe o Boletim Focus com uma perspectiva daquilo que os principais especialistas de mercado e das instituições financeiras acreditam em previsão de PIB, IPCA, IGPM, câmbio e taxa Selic, né? Que essa deve ser a grande retórica aí das próximas semanas até o dia da reunião do Copom. Hoje nós também temos o índice IBCBR, ele é uma prévia basicamente aí do PIB, né? O Banco Central se utiliza disso aí como uma perspectiva em relação ao PIB brasileiro. Internacionalmente falando, hoje podemos ficar de olho aí nas vendas do varejo lá na zona do euro. Reuniões do FMI lá nos Estados Unidos, o FMI já está desde o final de semana, desde sábado, com algumas reuniões pertinentes. Hoje continuam essas reuniões e com certeza elas devem impactar o mercado. E hoje nós também temos aí a divulgação de vendas no varejo do Reino Unido. Falando um pouquinho de política, o STF, Supremo Tribunal Federal, marcou para quarta-feira a decisão sobre a abertura da CPI da Covid-19, né? Só relembrando aqui, foi uma decisão monocrática em um primeiro momento, inclusive tem sido bastante questionada, né? Mas voltamos a esse ponto mais para frente. Mas essa mudança foi de sexta, que inicialmente seria essa votação em plenário do STF, para quarta, dia 14. Em um primeiro momento, o ministro Barroso ele acatou a liminar lá do Jorge Cajuru, o senador Jorge Cajuru, e do Alessandro Vieira em relação à CPI da Covid-19. E agora, quarta-feira, isso vai para o plenário do STF, onde todos os ministros deverão votar se são favoráveis ou não a essa CPI, que daí deve ser iniciada pelo Senado brasileiro. Além disso, na mesma quarta-feira, o STF vai julgar a nulidade dos processos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lembrando aqui que daí foi o ministro Fachin que fez essa anulação, já tem um pouco mais de tempo, foi aquela anulação que permitiu que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se torne aí pré-candidato, né, se torne candidato novamente, se torne elegível para as eleições de 2022. E aí já tem marcado bastante também a questão da polarização política entre PT e Bolsonaro, né, entre Lula e Bolsonaro. Também falando em relação à CPI, importante para a questão política como um todo, ela pode influenciar também
o orçamento para 2021, que como nós já falamos, tem um imbróglio aí há bastante tempo sobre essas definições. E obviamente aí se for aprovada a questão da CPI, o Senado acaba tendo maior poder de barganha para que Bolsonaro e toda a equipe econômica acatem aí da forma aí como está ou com o mínimo de vetos possíveis o orçamento de 2021. Por que eu falo sobre isso? Com a possibilidade aí de instaurar ou não uma CPI, obviamente aí o Senado pode barganhar essa negociação aí se leva adiante ou não e a forma como será feita essa investigação, isso pode obviamente aí mexer com o orçamento 2021 também. Falando ainda em orçamento 2021, que desde a semana passada nós já falamos aqui talvez da necessidade aí do governo de mexer na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, sobre o programa BEM, né? O programa BEM, para quem não lembra, é aquele programa que foi instituído lá no início da pandemia no ano passado para auxiliar as empresas, né? A ideia é que justamente as empresas não demitam e aí com isso o governo acaba pagando aí parte dos salários dos funcionários enquanto os funcionários estão em casa, né, sem serem demitidos, mas talvez com jornada suspensa ou com uma jornada menor de trabalho. Essa mudança aí como um todo, o programa BEM aí, a princípio o governo diz que para que ele seja colocado em prática novamente é necessário aí corte de gastos e geração de novas receitas. Lembrando aí que o Brasil foi um dos países que mais utilizou recursos aí, seja na forma do Corona Voucher, o auxílio emergencial, ou em auxílio aí para as empresas, um dos países emergentes que mais gastou recursos no ano passado em relação à pandemia. E agora retomamos essa necessidade em 2021. Falando ainda aqui sobre política, os senadores apresentaram uma PEC para restringir as decisões monocráticas do STF. E aí entra exatamente em tudo aquilo que nós estamos falando nesse momento, pois nós tivemos aí recentemente vários casos em que um único ministro do Supremo Tribunal Federal tomou algumas decisões, elas aconteceram naquele primeiro momento e depois a turma todo o plenário teve que votar para dar continuidade ou não. Lembrando aí, as últimas nós tivemos no feriado de Páscoa, o ministro do STF aprovando a questão de missas e cultos religiosos com 25% da capacidade. Na semana seguinte, que foi a semana passada, o plenário do STF discutindo essa questão cancelou essa liminar e garantiu aí que essa é uma autonomia dos estados e municípios e que eles devem manter ou não os cultos e missas, mesmo com essa questão de apenas 25% da população. Tivemos aí, como nós falamos já, a decisão monocrática em relação à CPI da Covid, em relação à definição da nulidade dos processos do Lula, entre outros, e os senadores nesse momento, então, começam a colocar aí essa PEC em votação, talvez ainda essa semana, para restringir essas decisões monocráticas e aí qualquer situação tem que ser definida por toda a turma do STF, existe a primeira e segunda turma, ou talvez por todo o plenário, para que não haja aí esse manda e desmanda que acontece aí, infelizmente, com bastante frequência. Falando um pouquinho de cenário econômico aqui, o Ibovespa se aproxima de um 0 a 0 em 2021, lembrando o índice Ibovespa é o principal índice aí de ações do Brasil, ele se aproxima de um 0 a 0, veio aí de uma crescente muito forte após a queda lá na Covid-19, no início da pandemia, 2019, não, perdão, 2020, no início da pandemia, tinha uma expectativa muito grande, inclusive chegou aí a maior alta histórica no início desse ano, depois vem de quedas e uma lateralização sucessiva. Nesse momento nós nos aproximamos de um 0 a 0 em relação aos ganhos do índice Ibovespa, mas muitos especialistas estão em dúvida sobre o desempenho do índice até o final do ano. Lembrando que lá em dezembro, novembro do ano passado, alguns especialistas falavam em 150, 140, 135 mil pontos no mínimo do índice Ibovespa ao final de 2021. Hoje esse cenário não está tão otimista e eles divergem um pouco também em relação a esse desempenho aí do índice até o final desse ano.
Discussões sobre o câmbio, especialistas estão criticando aí a atuação do Banco Central frente ao dólar e o próprio ministro Paulo Guedes, não em crítica, mas em entrevista, aí, ele falou que acredita que o dólar esteja supervalorizado, né? E o real super desvalorizado. Ele acredita que o meio termo, que o real deveria aí, o dólar deveria estar valendo aí cerca de R$ 4,50 e não aí os valores que temos atualmente, lembrando que tivemos momentos no ano do dólar sendo negociado acima de R$ 6. Então, realmente, aí teria uma diferença muito grande em relação àquilo que o ministro acredita sendo a realidade e o que acontece no mercado hoje. O presidente Jerome Powell, que é o presidente do Fed, do Federal Reserve lá nos Estados Unidos, que é o Banco Central, ele fala que a economia está pronta para o crescimento, para a retomada, principalmente a economia norte-americana, mas o grande risco dessa retomada é o vírus, é o coronavírus, lembrando que eles estão correndo contra o tempo ali para até o final desse mês, né, que é uma expectativa melhor, ou mais tardar até o final do mês que vem, estarem todos os adultos vacinados lá nos Estados Unidos. Mas nesse momento os Estados Unidos aí sofrem com algumas novas variantes do coronavírus e pode prejudicar aí todo esse projeto aí de vacinação em massa. Falando em vacinação em massa ainda, a Sinovac, né, que é a produtora da Coronavac, a vacina mais utilizada aqui no Brasil, ela tem uma baixa eficácia, foi obviamente aí até uma questão reconhecida pelo próprio governo chinês, e os laboratórios podem misturar as vacinas para garantir uma maior eficácia. Isso gerou um burburinho muito grande aí no final de semana nas redes sociais, muita gente manifestando a sua opinião, mas obviamente aí é um fato que deve movimentar o mercado também durante essa semana. E finalizando aqui, o presidente da Caixa Econômica Federal disse que mesmo com a possível alta da Selic, que pode chegar aí a 3,5% na próxima reunião do Copom, não deverá ter aumento na taxa do crédito imobiliário da Caixa Econômica Federal por um bom tempo ainda. Entrando então um pouquinho já no cenário corporativo, nós temos aí nesse momento falando um pouquinho sobre a Modal Mais, que ela está a caminho de IPO, abertura de capital na Bolsa de Valores. Ela adquiriu agora mais duas empresas e o foco principal aí da Modal Mais nesse momento está em melhoria da análise e do processamento de dados, principalmente aí para que a Modal Mais possa dar continuidade aí ao seu processo de abertura de capital. Falando um pouquinho então sobre a Samarco, né, que fez aquele pedido de recuperação judicial. Infelizmente aí nós lembramos do rompimento da barragem lá em Fundão, a barragem de Mariana, né? Foi o maior desastre lá que aconteceu lá no final de 2015. E aqui a grande questão da Samarco ter prejudicado tanto o índice Ibovespa na sexta-feira é pela participação da Vale, lembrando que a Samarco é uma joint venture entre a Vale e a BHP, e a Vale ela representa obviamente aí uma das maiores índices dentro da bolsa brasileira, e com qualquer movimentação, e a Vale aí ela caiu quase 1,5% na sexta-feira, ela acaba levando o índice como um todo para baixo. E principalmente a Samarco aí nesse momento ela solicitou essa questão por conta das execuções que acontecem aqui no Brasil de notas promissórias e também de bloqueios que aconteceram em contas dela lá fora, lá nos Estados Unidos. Falando ainda em Caixa Econômica Federal, além da mudança ali em relação à taxa de juros, que o presidente da Caixa disse que acredita que não deva acontecer em relação ao juro imobiliário, a Caixa está estudando o IPO, a abertura também de ações do Banco Digital, né, que é o Caixa Tem, e principalmente aí olhando para talvez uma negociação no Brasil e fora do país do Banco Digital da Caixa, o Caixa Tem. Continuando aí na vibe de IPOs, a PicPay, que planeja aí, o Banco PicPay, Banco Digital, que planeja aí uma abertura de capital diretamente na Nasdaq, né, o IPO na Nasdaq lá nos Estados Unidos. Ele apresentou aí um prejuízo de 275 milhões no ano de 2020. Lembrando aí, PicPay está fazendo diversos processos aí para captação de maior recurso e agora aí planeja então esse IPO direto na Nasdaq, Bolsa de Tecnologia norte-americana. Finalizando aqui
alguns assuntos do meio corporativo que devem movimentar o dia de hoje e essa semana. Hoje tem a AGE, Assembleia Geral Extraordinária lá da Petrobras, né? A principal situação da Petrobras nesse momento aí é a questão da troca dos presidentes. Houve ali a saída do presidente do Castelo Branco e agora o Lula e Silva assume, teoricamente, né? Tá tudo certo para ele assumir, depende aí da aprovação hoje na AGE e também a definição de outros membros do Conselho. Então, promete aí ser bem agitada, começa a partir das 15 horas a AGE, Assembleia Geral Extraordinária da Petrobras. Isso deve movimentar, obviamente, as ações de Petrobras no final do dia e no decorrer dessa semana e, obviamente, aí também, de acordo com o peso de Petrobras dentro do índice Bovespa, também movimentar o índice como um todo. Falando agora um pouquinho sobre abertura e fechamento de mercado. Nesse momento aí nós já temos o fechamento de mercado lá na Ásia e as bolsas na China, né? A bolsa chinesa aí fechou com 2,30% de queda às 5h30 da manhã, horário de Brasília. E olhando aí para a Nikkei no Japão, também aí quase 0,80% de queda nessa manhã. E olhando para os demais números, agora 6h17 da manhã, nós temos aí a Europa lateralizando, o DAX operando nesse momento aí com lateralização, 0% de queda, uma queda de 0,02%, lateralização também no CAC da França, e uma queda de 0,5% no Reino Unido nesse momento, 6h17 da manhã. Olhando aí para as bolsas norte-americanas, nesse momento aí temos queda de 0,30 em Dow Jones, queda de 0,20 de S&P 500 e 0,20 de Nasdaq. Um dia com certeza com bastante oscilação, principalmente aí por conta de cautela lá na Europa, por conta do aumento de casos de Covid e também com alguns países querendo ampliar ainda mais as medidas restritivas. Já nos Estados Unidos podemos ter um dia aí de forte realização, principalmente aí por conta da sexta-feira, né, que tivemos recordes históricos e obviamente aí muita coisa acontece no mercado no dia de hoje. Teremos maior oscilação, obviamente o Brasil tende a seguir o mercado externo e todas as notícias que acontecem aqui podem potencializar uma queda ou uma alta no dia de hoje, mas acredito que teremos aí uma oscilação negativa para o índice Bovespa no dia de hoje. De qualquer forma, o mercado é soberano, vale a nós ficarmos de olho a todos os movimentos que podem impactar o mercado no dia de hoje. Obrigado pela sua companhia, deixa seu like, se inscreve no canal e acompanha aí diariamente todo o nosso material aqui para que você possa ficar bem informado e compartilhe para que chegue a outras pessoas. Uma ótima semana, bons negócios, tchau, tchau, até amanhã.